Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o professor Rosante, de História, do curso CPV. Estamos aqui para comentar a prova de segunda fase da Unicamp 2011, do segundo dia, as questões de História, ok? Vamos começar com um comentário geral sobre a prova, tá? Comentário, a prova de História de segunda fase, do segundo dia da Unicamp, foi uma prova bem equilibrada, muito bem elaborada pela banca de História, com questões até de certa forma clássicas, tá? E bem dividida entre História do Brasil e História Geral, tudo bem? Bom, a primeira questão que ficou determinada para a equipe de História resolver foi a questão número 1 da sua prova, uma questão que falava sobre Estado e governo, a diferença entre o Congresso, uma questão muito que envolvia sociologia também, tá? E o seu item A perguntava o seguinte: o Congresso Nacional no Brasil é formado por um Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. E aí pedia basicamente para você diferenciar o Senado e o Congresso. Tá certo? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A diferença entre eles, a diferença básica entre eles é que o Senado ele representa os estados, ou seja, as unidades da federação, enquanto a Câmara dos Deputados representa a população brasileira. Daí a diferença que você tem no Senado, sendo o Senado exclusivo de 3 representantes por estado, pouco importa o tamanho da população, e enquanto a Câmara dos Deputados tem um número proporcional de deputados de acordo com o número de habitantes de cada estado, ok? Já o item B pergunta qual a diferença entre Estado e governo. E você tinha que pensar que Estado, na verdade, é o conjunto de instituições que objetivam manter uma ordem ali, garantir, tá, uma determinada ordem social e política. Já o governo é o conglomerado de pessoas que fazem com que essa ordem seja mantida, ou seja, que usem, tá, são os funcionários públicos que usam, são encarregados de usar, de fazer juízo das instituições do Estado para fazer com que essa ordem, com que o Estado seja mantido de forma coerente. Ok? Tudo bem? A próxima questão de história é a questão de número 10, que era uma questão também, de certa forma, clássica, o tema da antiguidade, em história geral, tá? Onde falava da Ilíada, da Odisseia, e depois fazia um contraponto com a civilização fenícia. Tá? O item A perguntava para você o seguinte: segundo o texto, quais seriam as razões históricas da diferença entre a Ilíada e a Odisseia? E aí ele pede segundo o texto. O texto tem um trechinho muito legal que falava o seguinte: a Ilíada, epopeia guerreira, sucede a Odisseia, pacífica coletânea de lendas e aventuras marítimas. Esse contraste corresponde a uma mudança, e aí está a sua resposta: quando os povos da região renunciam às lutas em territórios muito estreitos e se voltam para os países longínquos. Ou seja, a diferença histórica, as razões históricas dessa diferença são os momentos que os gregos viviam, onde na Ilíada eles estavam preocupados muito nos conflitos territoriais locais e onde na Odisseia já demonstra um pouco dessa expansão marítima, desses conflitos que eles vão ter futuramente em áreas maiores e mais longínquas, ok? Já o item B pedia para você fazer uma comparação entre a organização política de fenícios e gregos e diferenciar essa organização política da civilização egípcia, tá? Você tinha que lembrar aí que fenícios e gregos, eles tinham uma organização de Estado com autonomia dos estados, ou das cidades, ou seja, eram cidades-estado, para os gregos as famosas polis, o que representava então com que cada cidade tinha que se autogovernar, autogerir, tomar conta de si mesma, ok? Ao contrário da organização política egípcia, que era um governo teocrático, onde o faraó centralizava todo o poder sobre sua pessoa, tudo bem? A próxima questão de história, a questão número 11, tá? Que era uma questão de Idade Média, ela trazia também um tema clássico sobre as heresias medievais, trazia um trecho lá do Manual do Inquisidor, escrito, tá? Adaptado, na verdade, pelo Nachman Fowell, e sobre as heresias medievais, todo um trecho do Manual do Inquisidor escrito pelo Bernardo Guy, que colocava o nome dos hereges, de uma seita herege chamada Pseudo-Apóstolos, tá? Do século XIII. E aí o item A colocava para você a seguinte questão: por quais razões essa heresia era uma ameaça à igreja do período? Ou seja, por que essa seita, vista como herege, pseudo-apóstolos, tá, era vista como uma seita perigosa? E aí o trecho do Manual do Inquisidor mostra por que eles eram perigosos. Está lá escrito o seguinte: perante algum altar, na presença de membros da seita, o candidato se despe de suas roupas como um sinal de renúncia a tudo que possui para seguir com perfeição a pobreza evangélica. Também se exige que ele prometa não obedecer a nenhum mortal, mas só a Deus, como se fosse um apóstolo sujeito apenas a Cristo e a mais ninguém. Ou seja, nesse trecho dá para ver duas coisas que incomodavam muito a igreja medieval, que era você se
fazer o voto de pobreza e se livrar de todos os bens materiais que você possuísse, o que ia contra o fausto e o luxo que a igreja medieval possuía, e o fato de você não respeitar nenhum homem na terra e seguir somente os ensinamentos de Cristo, o que ameaçava a autoridade papal, ok? Tudo bem? Já o item B perguntava para você, pedia para você caracterizar a relação entre o poder religioso e o poder temporal na Baixa Idade Média. Se você fosse lembrar, no comecinho do feudalismo, ali da estrutura feudal, o poder religioso, tá, e o poder temporal, eles tinham uma proximidade muito grande, porque o Papa conseguia, com apoio ali, auxiliando os reis e nobres, ele mantinha a sociedade, de certa forma, estável, ou seja, as camadas inferiores controladas. Na Baixa Idade Média, com o começo do processo de centralização político-administrativa, os reis começam a crescer o seu poder, tá? E começam a ameaçar esse poder temporal, que também ficava nas mãos do Papa. O Papa não gosta muito, você tem casos até de disputas por poder político entre igreja e reis, tá? O caso, acho que mais famoso é aquela das investiduras. Tudo bem? Beleza? A questão 12 era uma questão que falava sobre a invasão holandesa no Brasil, tá? E o item A pedia o seguinte: identifique no texto duas interpretações divergentes a respeito da luta contra a dominação holandesa no Brasil. De novo, uma questão de interpretação do texto. E aí você buscava no texto as duas hipóteses, tá? Onde o texto mesmo dizia o seguinte: uma tese tradicional diz respeito ao esforço ao reforço da identidade brasileira durante as lutas com os holandeses. A luta pela expulsão dos holandeses seria a obra muito mais dos brasileiros e negros do que dos portugueses. Essa seria uma tese. Já a segunda tese, uma tese que critica essa primeira, tá, diz que essa associação entre a experiência da dominação holandesa e a gênese de um sentimento nativista insiste nas divisões, na verdade, no âmbito econômico de senhores de engenho que eram beneficiados pelos holandeses e outros que não eram beneficiados, o que gerou uma certa ruptura entre os senhores que não tinham benefícios dos holandeses e que começam esse processo de expulsão dos holandeses do Brasil. Daí o texto apresentava claramente as duas teses que você precisava responder, tá certo? O item B, tá, pede para você mencionar dois fatores que levaram à invasão de Pernambuco pelos holandeses no século XVII. Se você for parar para pensar nesse momento, os holandeses são obrigados, de certa forma, a invadir o Nordeste brasileiro, porque a economia deles está toda pautada no açúcar brasileiro. Eles tinham como principal empresa, tá, a WIC, a WIC, a West Indian Company, que era responsável pelo transporte do açúcar, pelo financiamento do açúcar no Nordeste brasileiro e depois pelo refino e venda na Europa, o que era a grande fonte de renda da Holanda, tá certo? E a outra questão é o fato da União Ibérica ter feito com que a Espanha, um desafeto desde do processo de independência da Holanda, um desafeto da Holanda, a Espanha tenha proibido os holandeses de fazer comércio com qualquer área que a Espanha dominasse. Como a Holanda não podia ficar sem o açúcar do Nordeste brasileiro, decidiu invadir o Nordeste, já que a Espanha pouco ligava para essa região do Brasil, ok? Tudo bem? Essa era a sua questão número 12. A questão 13, que fala da Inglaterra por volta de 1640, era uma questão que trazia também um tema clássico, mas que durante um bom tempo foi esquecido, que são as questões das revoluções inglesas, tá? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E aí, o seu item A pedia o seguinte: conforme o texto, que valores se contrapunham à forma de governo tradicional na Inglaterra no século XVII? Você tem que pensar numa monarquia absolutista, uma monarquia Stuart que controlava a Inglaterra até 1640, quando vai acontecer a Revolução Puritana, e que essa monarquia está sendo contraposta por uma burguesia nascente que estava interessada, como o próprio texto diz, tá, em ganhar dinheiro, em obter dinheiro, e uma camada da população que eram dos protestantes não anglicanos, que queriam ter liberdade religiosa, no caso presbiterianos, puritanos no geral. Tudo bem? Era isso que você precisava para responder o seu item A. Já o item B pedia para você apontar, a pergunta era: quais foram as consequências da Revolução Inglesa para o quadro político do país? Se você for parar para pensar, a Revolução Puritana depois como um processo que vai acabar levando a Revolução Gloriosa em 1688 e 89, a grande transformação para a política do país é o fim do regime absolutista e a implementação de um regime de parlamentarismo monárquico. Tudo bem? Onde o primeiro-ministro é quem manda, quem tem o poder real de governar o país, onde a monarquia passa a ser simplesmente uma monarquia diplomática, uma monarquia para você deixar ali uma monarquia ilustrativa, tudo bem? Daí a famosa frase usada na Inglaterra: o rei reina, mas não governa, ok? A questão 14, a próxima questão de história, tá? Era uma questão que falava
sobre a filosofia iluminista, inclusive trazia ideal do Denis Diderot sobre a condição dos povos humanos, dos grupos humanos, das sociedades, e depois fazia uma contraposição com o imperialismo, tá certo? E aí o item A fazia a seguinte pergunta: segundo o texto, como as ideias de Denis Diderot se opunham ao imperialismo? De novo, é uma questão de interpretação de texto. Segundo o texto. E aí o trecho que você tinha que para analisar era o seguinte: no meio ali você tinha o seguinte: para esse filósofo, os seres humanos não eram fundamentalmente formados pelas suas culturas e marcados pelas diferenças culturais, não existindo o homem em estado de natureza. Isso levaria à ideia de relatividade cultural, segundo a qual os povos não podiam ser considerados superiores ou inferiores a partir de uma escala universal de valores. Isso ia de encontro às ideias imperialistas, por quê? Porque os imperialistas acreditavam o fato do homem branco ser visto como superior. E aí essa questão do homem branco ou de alguns grupos humanos, principalmente os homens brancos europeus, algumas sociedades europeias serem vistos como superiores, eles acreditavam que eles tinham direito de fazer praticamente o que eles quisessem, tá? Com a desculpa de que eles eram superiores e que tinham que levar essa superioridade e demonstrar para o resto do mundo que eles eram melhores que os outros. Segundo a ideia do Denis Diderot, isso não existiria, porque se você tem um relativismo cultural latente em cada sociedade, você não pode parar para medir se uma é melhor do que a outra, se uma é mais avançada do que a outra. A ideia do Denis Diderot anularia esse princípio de dominação imperialista. Tudo bem? Já o item B faz relação na mesma época do Iluminismo, só que de um outro teórico, de um outro pensador, o Rousseau. E aí ele pergunta, no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, qual a relação entre a ideia de homem no estado de natureza e a organização das sociedades civilizadas. Você tem que parar para pensar que o Rousseau cria a teoria do bom selvagem, onde o homem é bom por natureza, onde, na verdade, o homem só passa a ter alguma maldade quando ele vai viver em sociedade, porque ele vai ter que aceitar as regras impostas para viver em sociedade. Ou seja, na teoria do contrato geral, na teoria da vontade geral, você cria regras para melhor execução da prática do dia a dia, para que todo mundo consiga viver em harmonia, mas, ao mesmo tempo, essas regras nem sempre são acatadas por todos, nem todos ratificam as regras e enxergam como válidas. É aí que aparecem os vícios humanos, quando o homem, dentro de uma sociedade, quebra essa regra que teoricamente serviria para validar um contrato social, e vive paralelamente. Ou seja, ele quebra a regra, ele quebra uma norma e acaba cometendo um crime, um delito, um pequeno desvio ali da sociedade para, entre aspas, obedecer o seu desejo natural, a sua vontade primitiva, tá certo? Daí a ideia do Rousseau de que o bom selvagem, o que vive no estado natural, não tem maldade, ele é bom por natureza porque não precisa seguir regra social nenhuma. Tudo bem? A próxima questão de história, a questão 15, que fala lá do deputado Bento de Paula Souza sobre a imigração para o Brasil na época, depois da lei de terras, no processo já da crise da mão de obra escrava e o processo da imigração, do branqueamento, da vinda de europeus, traz um item muito interessante para o aluno, que era o item A, que pedia para você caracterizar o contexto internacional que permitia ao deputado paulista esperar uma imigração dos norte-americanos, porque no texto ele falava o seguinte: nós queremos os americanos como paulistas novos, como paulistas adotivos, homens prestimosos que escolham a província como sua nova pátria. E aí você tem que parar para pensar o seguinte: o que vai levar o norte-americano a vir para São Paulo? Ou o que vai levar o deputado a pensar que os norte-americanos abandonariam a América do Norte e iriam migrar para São Paulo nesse momento? Você tem que parar e pensar o seguinte: ele te dá uma data, 1869. Você tem que parar para pensar que nesse momento você tem um mundo com a segunda Revolução Industrial, uma grande massa de desempregados pelo mundo migrando à procura de terra ou de emprego ou de qualquer tipo de oportunidade para viver, e especificamente nos Estados Unidos eles acabaram de passar pela Guerra de Secessão, que durou de 1861 a 65, e eles estão num processo de reconstrução do Sul. Muitos dos homens que moravam no Sul não aceitavam as mudanças trazidas pelo final da guerra, como a igualdade jurídica com os negros, o fim da escravidão e etc. E o deputado achava que esses homens buscariam novas terras para recomeçar suas vidas e que poderiam migrar para São Paulo. De certa forma, isso aconteceu em pequena escala. Temos exemplos aqui no interior de São Paulo, das cidades como Santa Bárbara do Oeste e Americana, que foram fundadas por colonos vindos dos Estados Unidos. Tudo bem? Já o item B pede para você apontar duas características da imigração para o sul do Brasil que a diferenciem da imigração para a província de São Paulo.
Se for parar para pensar, a imigração para São Paulo era baseada na lavoura cafeeira, e aí o trabalhador vinha, normalmente o trabalhador europeu, vinha para cá ou com a imigração subvencionada ou com sistema de parceria. Já a imigração que foi para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, até para o Paraná, era uma imigração para ocupar a fronteira, para o Brasil povoar uma região que estava muito vazia e que ele tinha medo de perder. Era uma região estratégica importante devido à proximidade com o Uruguai e a Argentina. Portanto, ali naquela região, ele traz esses imigrantes e faz com que eles desenvolvam pequenas propriedades agrícolas ou pequenas criações pecuárias na região, o que faz com que essa região tenha algumas características específicas. Eles também tinham a liberdade de manter a sua tradição cultural do país de origem, daí as diferenças culturais, culinárias, as tradições em danças, mitos, festas que a região do sul do Brasil apresenta até hoje. Tudo bem? A próxima questão de história, questão número 16, tá? Que fazia a relação do quadro, o famoso quadro do Pablo Picasso, A Guernica, tá? Com um trecho do momento onde o Colin Powell foi tentar discursar dentro das Nações Unidas justificando a invasão do Iraque. Ou seja, ele iria justificar uma guerra para acabar com o regime ditatorial e melhorar a população, a vida da população naquela região, tá? E isso gerou um certo mal-estar na Organização das Nações Unidas, porque é lá que você tem o quadro A Guernica exposto e eles alguém ir para lá defender a guerra num lugar onde você tem um quadro histórico famoso que demonstra os horrores causados pela guerra, que a guerra nunca, na verdade, traria o bem para ninguém e que muito menos para quem não está envolvido nela diretamente, com civis normais, tá? E aí o seu item A faz a seguinte pergunta: quais eram as mensagens incompatíveis entre a fala de Colin Powell e a obra Guernica de Picasso? Que é exatamente isso que eu te falei. O Colin Powell vai defender a liberdade, a libertação do Iraque de um sistema ditatorial através de uma guerra. E o Picasso mostra com a Guernica, tá, que a guerra, na verdade, só traz destruição, agonia, a desgraça da sociedade. Porque que a guerra nunca vai libertar ninguém, que vai trazer muito mais desespero do que alegria. Já o item B pede para você identificar os acontecimentos políticos associados à obra Guernica. Você tem que pensar no bombardeio, tá, da aviação alemã, que apoiando o general Franco, que tentava impor um regime ditatorial na Espanha, vai bombardear a cidade de Guernica, que era um núcleo de resistência republicano. Então, é um momento da Guerra Civil Espanhola, onde as forças de Franco estão ganhando espaço, tá, e bombardeiam uma pequena cidade, onde a grande massa resistente republicana não era militar, não era uma cidade militarizada. E os civis que tinham ideologia republicana acabam pagando por uma guerra interna na Espanha, a Guerra Civil Espanhola. Tudo bem? A próxima questão de história, a sua questão 17, tá? Trazia lá um momento importante na história do Brasil de um tempo atrás, um pouco mais recente, que é a elaboração da Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, a última Constituição que rege o Brasil até hoje. Tá? E aí o item A perguntava o seguinte para você: por quais razões a Constituição de 1988 foi apelidada de Constituição Cidadã? Por que ela é chamada de Constituição Cidadã? Porque ela traz a inserção do cidadão para o cunho político. Muitas das pessoas que não podiam até então, até esse momento, votar, participar das eleições, passam a poder votar, ou seja, os excluídos passam a ser incluídos. Mais do que isso, ela permite projetos de cidadãos, que esses projetos sejam impostos, entre aspas, sejam colocados em prática depois de um certo número de assinaturas, ou seja, alguns pedidos de emenda de lei, algumas propostas saem do povo diretamente. Ela também combate a discriminação e a desigualdade social, coisa que antes você não tinha na nossa Constituição. Tudo bem? Já o item B faz a seguinte pergunta: quais eram os graves problemas econômicos que afetavam o Brasil no contexto de transição da ditadura militar para o regime democrático? Essa transição em 88, do final do regime ditatorial brasileiro, na ditadura militar, para o começo da redemocratização, da democracia brasileira, o Brasil tem um grave problema. O Brasil tem uma economia estagnada, dependente da FMI, que está tentando combater a inflação que está em níveis absurdos, que até então nunca tinham sido pensados para qualquer país, numa situação brasileira então era impensável. E nesse momento você lança uma série de planos econômicos que todos vão levar ao mesmo resultado, ou seja, nenhum fracasso. Não à toa a década de 80 é conhecida como década perdida. Foi uma década perdida no combate à inflação sem nenhum resultado, ok? Vamos finalmente para a última questão de história, a questão número 18, que colocava lá um trecho interessante,
falando sobre a importância das revoluções, a Revolução Francesa, a queda do Muro de Berlim, o fim do regime socialista, mas deixava especificamente um detalhe, de 1917, a Revolução Russa, que em 17 todo mundo achou que a Revolução Russa ia ser a que ia causar grande mudança na história mundial, e que na verdade ela não gerou essa repercussão hoje sendo analisada. E aí o item A te perguntava o seguinte: no contexto entre as duas guerras mundiais, quais seriam as razões para a Revolução Russa ter simbolizado uma porta para o futuro? Você tem que pensar que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa aparece como uma alternativa àquele regime capitalista imperialista que trazia guerra, disputas por áreas industriais, por território para ser explorado. E o socialismo, até então não testado, o socialismo puro de teoria marxista, pela primeira vez ganha espaço num Estado. A Rússia, que futuramente vai se transformar em União Soviética, tenta colocar em prática o regime socialista, que em teoria levaria à igualdade de todos. Portanto, seria uma porta para o futuro, você levaria a humanidade para um estágio superior, tá? Coisa que efetivamente não chegou a acontecer. Já o item B pedia para você identificar dois fatores que levaram à derrocada do regime socialista na Europa após 89, quer dizer, o abandono do setor de bens e serviços nos países socialistas, crescentes gastos militares com a corrida armamentista e espacial, que era um absurdo, sem nexo, a falta de liberdade política e intelectual, a falta de inovação no quadro político, o monopartidarismo, que não dava liberdade de expressão, tá? A agudização militar e espacial dos Estados Unidos, com muito dinheiro do capitalismo, e a falta de investimento do bloco socialista nessa área, fazendo com que, com todo o gasto que você tinha nesse setor, você não desse conta de competir com o setor que crescia muito e muito nos Estados Unidos, ok? São esses os fatores que eu podia ter citado. Bom, espero que você tenha ido bem na sua prova, tenha feito ela com calma, tenha obtido um bom resultado e que as suas respostas tenham batido muito próximo do que a gente comentou aqui para você sentir um cara já quase aprovado, ok? Espero que você tenha uma boa sorte nos resultados. Estamos aí para qualquer coisa. Até mais. Valeu!